Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês conseguem me ouvir? Só deem um ok, fazendo favor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, agora, hoje à tarde, a gente vai conversar um pouquinho com vocês referente a algumas técnicas que a gente pode utilizar para que a gente tenha mais segurança nas nossas aulas, sejam elas uma aula como uma live ou uma aula transmitida por algum canal do YouTube, ou talvez uma aula feita no Google Meet, para que a gente consiga evitar algumas surpresas durante essas nossas aulas. Então, a gente vai começar tirando as dúvidas de vocês. Eu peço para vocês utilizar o chat, mandar as perguntas de vocês lá no chat. Após sanar as dúvidas de vocês, daí a gente vai continuar comentando alguns itens que podem acrescentar mais a experiência de usar a internet e principalmente das contas de e-mail de vocês, de acordo com a necessidade que vocês têm. Então, eu só vou mutar minha câmera agora aqui, para que a gente tenha o mínimo possível de travamentos, mas mandem as perguntas de vocês, mandem as dúvidas de vocês aí no chat, que daí a gente vai começar tirando as dúvidas de vocês. Então, bom treinamento a todos, e aí eu estou no aguardo das dúvidas de vocês e perguntas. Mandem aí no chat, pessoal, que daí a gente vai iniciar dessa forma aí. Depois a gente vai continuar comentando sobre alguns itens novos. Pessoal, então a gente vai começar conversando um pouquinho com vocês, tá? Eu só peço para vocês que, na medida do possível, conforme vocês vão tendo dúvidas, vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês aí no chat. A Suzane está acompanhando, então qualquer coisa, se eu estiver mostrando uma outra tela e alguém tiver alguma dúvida, ela me interrompe para me tirar a dúvida de vocês, tá? A primeira ferramenta que eu vou conversar um pouco com vocês hoje é uma ferramenta que auxilia quando a gente define uma senha. Então, a gente tem hoje, né? Se a gente for pensar, se a gente for pensar quem mora em prédio, muitas vezes tem senha para entrar no condomínio ou para acessar o prédio em que mora. Senha para acessar, muitas vezes, a garagem na empresa em que trabalha. Muitas vezes a gente tem senha no nosso celular, tem senha no notebook, tem senha no outro computador, tem senha, muitas vezes, na própria casa e assim por diante. Só que muitas vezes, por uma questão de costume que eu digo do ponto de vista de ficar mais fácil, de ser mais simples, a gente acaba utilizando senhas fáceis, ou seja, eu não vou pensar em uma senha que é segura, eu vou pensar numa senha que eu vou lembrar. E aí, muitas vezes, a própria senha de uma conta de banco é a senha da outra conta do banco, que é a mesma senha do e-mail e assim por diante. E aí, por que eu falo isso para vocês? Eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês aqui, que aí vai ficar mais fácil da gente conversar. Eu comento isso com vocês por causa que a senha é algo pessoal de vocês e é o que autentica ou o que diz que são vocês que estão fazendo aquele acesso, que são vocês que estão mandando e-mail, que são vocês que estão compartilhando o arquivo.
Então, quando a gente comenta com vocês a questão da senha, deixa eu só terminar de compartilhar a tela aqui, acho que agora foi. Quando a gente comenta com vocês sobre a senha, existem várias ferramentas diferentes para verificar a senha. Essa senha de vocês, muitas vezes a gente pensa que é algo que é seguro e muitas vezes não é. Então, existe um cuidado que vocês têm que ter. Então, eu vou escrever aqui para vocês, tá? Engenharia social. O que é essa tal de engenharia social? Essa engenharia social que muitas pessoas mal intencionadas utilizam para conhecer um pouco de vocês através das redes sociais. Então, alguns exemplos do que pode acontecer quando a gente fala de engenharia social. Claro, não é um exemplo voltado para a aula, mas é algo que vocês conseguem entender melhor do que eu estou falando. Muitas vezes a gente tem um Facebook ou algo do gênero e a gente vai lá e vai viajar ou vai para algum local e em todo lugar que a gente vai, a gente marca aquele local e assim por diante. Quando a gente faz isso, se alguém tiver mal intencionado e tem intenção de praticar um furto, de invadir uma casa, ou roubar um carro, ou uma moto, ou algo do gênero, a pessoa consegue saber através das redes sociais, de acordo com o nosso perfil de usuário, aonde a gente está. Então, eu consigo, por exemplo, saber se a pessoa A postou uma foto hoje, ela mora em Concórdia, ela postou uma foto em Chapecó, quer dizer que ela não está em casa naquele momento. Se ela postou uma foto no outro dia em outro local, quer dizer que ela não está em casa de novo. Ou muitas vezes é um casal que mora na casa, e aí a família vai viajar e posta a foto de toda a família em algum determinado local, algo do gênero. Então, isso é o que a gente chama de engenharia social. Existe a engenharia social focada no lado positivo e no lado negativo. Quando o pessoal foca no lado negativo, o pessoal utiliza ela para saber as informações das pessoas e acabar praticando alguns furtos ou algo do gênero. Então, engenharia social é o fato das pessoas estarem acompanhando como que você se comporta numa rede social, para, com base nisso, poder praticar algumas coisas que são ilegais, furtos e assim por diante. Então, tomem cuidado com o acesso à internet de vocês. Quando vocês estão acessando a internet, é o usuário de vocês que está logado. E aí, agora, eu compartilhei com vocês um site, que o nome dele é Teste de Senha. Vocês conseguem ver essa tela que eu estou compartilhando, né? Só mandem um ok no chat, caso vocês estejam vendo. Beleza, pessoal. Então, continuando aí, nessa tela aqui, vocês podem fazer um teste bem simples da senha de vocês, tá? Então, vou fazer um exemplo bem simples para vocês verem que nem sempre o que aparece na pontuação é a verdade, tá? Eu vou colocar aqui escrito para vocês, tá? Por exemplo, tá? Minha data de nascimento. Então, aparentemente, quando a gente fala de engenharia social, ela pode ser utilizada também para descobrir informações e para tentar invadir uma senha, um e-mail ou algo do gênero. Por exemplo, vocês têm uma rede social e vocês pedem para compartilhar informações da data de nascimento de vocês. Aquelas informações, elas acabam se tornando públicas em algumas ferramentas. Qualquer pessoa pode ir lá e saber o dia que você nasceu, o mês que você nasceu e o ano que você nasceu. E aí, por exemplo, se eu for pensar numa senha aqui, eu vou digitar uma senha agora aqui. Então aqui eu digitei uma senha, percebam que ela informa que é uma senha com pontuação 94%. Então, no caso dessa ferramenta aqui, ela analisa alguns quesitos mínimos, tá? Pelo menos 8 caracteres, 3/4 da senha fazer parte de letra maiúscula, minúscula, número ou símbolos. Então, olhando minha senha, parece que a senha é de complexidade boa. Parece, olhando somente na ferramenta, que é uma senha simples. Porém, quando eu clico aqui e peço para ver a minha senha é simplesmente a minha data de nascimento. E aí, no caso das pessoas que fazem o mau uso da engenharia social para obter informação de vocês, elas conseguem, por exemplo, através da data de nascimento, tentar invadir um e-mail de vocês, um notebook de vocês, uma conta bancária ou algo do gênero. E aí talvez vocês estão se perguntando agora, mas o que isso tem a ver com a sala de aula? O que isso tem a ver com surpresa? Pessoal, isso tem a ver com, por exemplo, alguém acessar o e-mail de vocês como professor e escolher todas as notas dos alunos simplesmente para gerar mais trabalho para vocês. Então, muitas vezes está lá finalizando o semestre, finalizando a matéria, alguém invade o e-mail de vocês, acessa o e-mail, seja do município, do estado ou de alguma outra empresa,
e acaba bagunçando todas as informações que tem lá. Então, acaba lançando notas novas, excluindo notas antigas, alterando nota, criando reunião com o aluno, criando atividade para entregar, e isso acaba gerando um caos entre vocês e a turma, entre vocês e a escola, porque não é você que está postando, só que alguém que invadiu com a tua senha. Então, você vai ver que você não vai conseguir, da primeira vez, já falar, não fui eu que postei, porque alguém usou o teu usuário e alguém usou a tua senha. Então, quando vocês pensam em definir uma senha, tentem fugir do mais simples possível, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma senha que é fácil de lembrar. Só que muitas vezes a senha fácil de lembrar é aquela que tem informações pessoais. Então, geralmente tem o dia que a pessoa faz aniversário, o mês que a pessoa faz aniversário, o ano que ela nasceu, o ano que o filho nasceu, os dias de nascimento dos netos, por exemplo. Então, esse tipo de informação, muitas vezes o pessoal acaba utilizando para verificar as senhas de vocês e tentar acessar. E a partir do momento que alguém acertar a senha, ela pode fazer o que ela quer, porque ela está se passando por vocês na internet, ou numa rede social, ou até, também no e-mail de vocês. Então, o único cuidado de vocês é, utilizem essa ferramenta agora como teste, tá? Só para nós conversar um pouquinho agora sobre isso. E pensem nas senhas que vocês têm, digitem a senha de vocês aqui na ferramenta. Eu vou digitar, por exemplo, a senha que eu utilizo. Essa senha que está aparecendo, essa senha que eu utilizo normalmente, ela tem pontuação de 78%. Então ela tem bastante caracteres, tem letra maiúscula, tem letra minúscula, tem número, tem números ou símbolos no meio da palavra, e ela atende aos requisitos mínimos. Então, o que são esses pontos, símbolos e assim por diante, tá? Por exemplo, eu vou criar uma senha, eu vou inventar uma senha agora, tá? Vou colocar S de Senai, S minúsculo de SESI, F maiúsculo de Fiesta, por exemplo, tá? Vou inserir o ano atual, vou colocar um ponto e uma vírgula, e vou colocar o próximo ano que tem. Então, percebam que ele já consegue perceber que é uma senha que não é segura, porque ela tem 2 anos, então tem lá o ano 2020 e 2021. Porém, quando eu removo algumas informações aqui, essa senha já começa a ir para uma segurança de 72%. E aí, se eu for continuar com mais alguma letra, mais algum caractere diferente, e assim por diante, eu consigo ir melhorando a qualidade dessa senha. Então, essa senha de vocês sempre tomem cuidado, não olhem diretamente a pontuação, porque na pontuação vocês podem ter muita informação pessoal, mas vocês têm que sempre lembrar, a senha é algo que identifica vocês. É o que identifica vocês na internet. É como se fosse o CPF de vocês na internet. Se alguém usou o usuário e senha de vocês, são vocês que estão fazendo aquilo. Então, a atividade para a gente fazer agora, só para vocês usar um pouco a ferramenta também, é acessar o site que eu vou mandar de novo aqui para vocês, tá? testedesenha.com.br. Vocês insiram a senha de vocês aqui e depois disso, vocês postem no chat qual a pontuação. Então, talvez alguns de vocês tenham senha de banco, tem senha de e-mail pessoal, e-mail corporativo ou de educação. Não, eu não quero saber senha de ninguém, mas usem pelo menos uma delas e daí informem no chat qual é a pontuação dela em porcentagem, tá? Você vai dar 0%, 100%, 80%, só para nós começar essa nossa atividade vinculada à parte de segurança. Então, podem fazer essa atividade, a gente tem uns 3 minutos para vocês fazer ela. Acessem o link que está no chat, insiram a senha de vocês e depois respondam no chat qual foi a pontuação que vocês tiveram no uso da senha de vocês. Aí daqui 2, 3 minutos a gente continua.
Pessoal, continuando então a nossa conversa aí, então alguns de vocês chegaram em 73, alguns 58, 64, 69, 70, ali a UERA fechou em 100%, tá? Então, o cuidado de vocês sempre é, por mais que vocês tenham aquela informação que mostra a pontuação de vocês, tomem sempre cuidado para verificar se as informações da senha não são muito óbvias. Então, por exemplo, coloca lá o dia de nascimento de um filho para o mês de nascimento de outro filho para o ano em que casou com o esposo atual, esposa atual, por exemplo. Então, esse tipo de informação, tomem sempre cuidado, tá? Porque a pontuação em si não representa uma totalidade do que a senha de vocês é segura, mas auxilia bastante nisso, tá? Então, essa foi só uma atividade para a gente começar e conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Pessoal, agora eu vou conversar com vocês sobre mais algumas coisas que aparecem no momento que vocês usam a internet, que vocês compartilham a tela de vocês, ou muitas vezes o ambiente de vocês com os alunos. Quando os alunos vão acessar a internet, deixa eu mostrar aqui para vocês um outro site para a gente utilizar. Pessoal, só complementando o que a Era comentou ali, tá? Ela, no caso, ela usou a questão de dificultar a senha, tá? Então, esse é o processo correto, tá? Não é analisar diretamente o 100%, mas analisar se aqueles 100% que estão lá também tem relação com a senha de você ser o mais difícil possível, tá? Porém, um cuidado que vocês têm que ter quando a gente trabalha com senhas difíceis é o fato de vocês não anotar essa senha num papel, por exemplo. Então, muitas pessoas acabam anotando num papel e deixam ela próxima do notebook, numa gaveta, ou muitas vezes anotam no papel e botam atrás na capa do celular. Então, esse tipo de situação busquem evitar, porque caso alguém utilizar o celular de vocês, ou o computador de vocês, ou algo do gênero, a pessoa vai conseguir saber qual senha vocês têm. E aí, muitas vezes a gente acaba pensando, tá, mas a pessoa não vai saber do que é essa senha. Mas aí a pessoa consegue já ter uma noção. Que se a tua senha é assim, geralmente as outras senhas podem ser parecidas. E aí eu compartilhei mais uma ferramenta com vocês. Deixa eu compartilhar a janela agora. Pessoal, eu compartilhei mais uma janela com vocês, que é o do site minhaconexão.com.br. Por que eu comentei com vocês sobre esse site, tá? Esse site, quando vocês acessam ele vai fazer um teste da velocidade da internet. E aí alguns de vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que tem a ver com segurança isso aí? Ou o que tem a ver com evitar imprevisto? A gente conversou com vocês que algumas ferramentas, elas se adequam melhor a cada necessidade. Então, algumas ferramentas são boas para utilizar quando a gente fala de transmitir áudio. Outras ferramentas são boas quando a gente comenta em transmitir vídeo. Outras ferramentas, elas são mais dinâmicas e tem mais opções para conversar via texto com os alunos. Então, cada uma das ferramentas, elas têm as suas características. Só que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado quando a gente monta uma aula, imaginando alguma coisa. Então, por exemplo, eu acho que todo mundo deve ter acesso à internet. Ou, eu acho que todo mundo deve ter uma internet de pelo menos a internet que eu tenho aqui em casa. Então, eu acho que quase todos os alunos têm isso. Só que muitas vezes a gente precisa identificar quem é esse aluno que tem dificuldade para aí poder traçar uma atividade diferente para ele. E aí a gente se pergunta, tá, mas como que eu vou saber a internet do aluno? Eu não tenho noção, eu não estou na casa do aluno. Isso não tem problema quanto a isso. Então, eu vou fazer com vocês uma atividade bem simples aqui que a gente pode fazer com os alunos para montar um perfil de acesso à internet de uma turma. Uma ferramenta que ajuda bastante nisso. E aí vocês podem acessar esse site Minha Conexão, que é o site que eu mandei para vocês aí no chat. E aí vocês vão perceber que logo após acessar, ele já vai fazer o teste de velocidade da internet de vocês. Então, o que eu vou pedir para vocês agora, tá? Primeiro, eu vou pedir para vocês acessar o site e esperar que ele vai gerar a velocidade de acesso à internet de vocês. Depois, eu vou pedir para vocês usar esse valor.
tá? Mas primeiro eu quero que vocês acessem o site, que daí agora eu já vou mostrar como a gente pode usar essa ferramenta junto com o Google Formulários para ter um perfil da turma para saber como os alunos acessam a internet, se eles têm uma internet boa ou não, para evitar o imprevisto de, por exemplo, transmitir um vídeo e o aluno não conseguir assistir, mandar uma música e o aluno não conseguir ouvir, e assim por diante. Então, enquanto vocês vão fazendo o download aqui, clicando aqui que vocês vão verificando a velocidade de vocês, eu vou abrir o Google Formulários e vou mostrar um exemplo que a gente pode fazer, tá? Então, aqui, por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o Google Formulários, eu vou criar um formulário, por exemplo, perfil de acesso à internet, e aí eu vou fazer algumas perguntas para os alunos. Então, por exemplo, o que você utiliza para acompanhar as aulas? Aí eu vou inserir algumas informações. Celular, somente celular, somente notebook, notebook e celular, não possuo Então, por exemplo, fiz uma primeira pergunta para poder identificar como os alunos vão acessar a nossa aula. Próxima pergunta que eu vou fazer. Informe. Selecione a opção que informe velocidade de acesso à internet que você possui. E aqui eu posso inserir algumas opções como até 2 MB, entre 2 e 5 MB, entre 5 e 10 MB, entre 10 e 20 MB, entre 20 e 50 MB, entre 50 e 100, acima de 100. Então, aqui fez uma pergunta para saber referente à velocidade da internet. Então, aqui a gente pode orientar o aluno a usar esse site que eu mostrei para vocês agora, e aí depois ele responde para a gente conseguir ter um perfil dessa turma. Então, aqui eu coloquei mais uma pergunta, que é referente à forma como a velocidade da internet que ele tem. E agora aqui eu vou configurar esse formulário. Beleza, agora eu vou clicar em enviar, vou obter o link dele, vou copiar o link e vou mandar, por exemplo, para vocês. E agora eu vou pedir para vocês fazer o seguinte, acessem esse link do formulário que eu acabei de mandar para vocês e insiram aí qual a velocidade que vocês têm de download na casa de vocês. Então, insiram essa informação aqui, a velocidade de download de vocês. Não precisa, eu só esqueci de inserir mais um campo. Vou só bloquear ele aqui. Eu vou inserir mais um campo para ficar mais fácil de saber quem é o aluno, tá? Eu acabei esquecendo disso. Informe seu nome. Pessoal, adicionei mais uma pergunta para vocês, tá? Uma pergunta é, informe a velocidade de download que você possui, que é essa aqui, e depois a velocidade de upload, que é essa aqui. Então, são duas perguntas diferentes, tá? E aí, na primeira pergunta, eu pedi o nome do aluno. Agora, eu vou vir aqui nas respostas, eu vou habilitar ele para respostas. E agora, se a gente for olhar no chat de vocês, eu vou pedir para vocês
acessar o link que eu estou mandando no chat, e nesse formulário que eu mandei no chat, vocês insiram as informações de velocidade de vocês. Então, acessem esse formulário que eu mandei o link no chat e respondam ele, informando primeiramente qual o nome de vocês, o que vocês utilizam para acompanhar as aulas, e aí depois a velocidade de download e, por último, a velocidade de upload. Então, a velocidade de download é como o aluno consegue fazer download de informações, e a de upload é como ele consegue enviar informações para, por exemplo, interagir com a turma. Então, agora eu vou deixar aí uns 5 minutos para vocês acessar esse site e responder aqui no Google Formulários, para depois a gente analisar como vai gerar um perfil da turma, tá? Então, só vou pedir para vocês agora acessar o link, responder o formulário, e aí depois a gente já vai continuar a nossa conversa aqui. Sônia, eu acabei de mandar o link de novo, tá? Só me confirma se aparece para você. Pessoal, até agora a gente teve aí 13 respostas, tá? Só vou pedir para vocês irem respondendo aí. Tem mais um tempinho ainda para responder. E daí, quanto maior a quantidade de participação nesse formulário, e melhor fica o gráfico para depois a gente mostrar para vocês.
Pessoal, mais um minuto a gente já continua, tá? Pessoal, caso algum de vocês teve alguma dificuldade ou alguma dúvida em usar aquela ferramenta do teste de velocidade também, vocês podem mandar aí no chat que a gente vai auxiliando vocês, tá? Pessoal, então agora analisando os dados aí, vou compartilhar a janela aqui com vocês. O que a gente consegue ter de informação com isso, tá? Por exemplo, aqui a gente consegue saber, no caso da turma, tá? Quantos alunos responderam. São 19 alunos que responderam. Dos 19 alunos, a gente consegue identificar quais são esses alunos. E aí a gente consegue ter primeiro uma visão geral da turma, analisando, por exemplo, no caso de vocês que estão participando da aula, a grande parte de vocês, 84,2%, usa notebook e celular para acompanhar as aulas. Então, eu já consigo saber que, se eu passar uma atividade que precisa envolver notebook e celular, vocês conseguem fazer, porque vocês têm esse recurso para acompanhar as aulas. E aí, aqui alguns, no caso 4%, comentaram que só o celular. Porém, eu devo tomar cuidado que eu devo lembrar que alguns alunos não têm acesso, não têm notebook, no caso. Então, eu também tenho que pensar que esses alunos que não têm acesso ou que não têm notebook, como que eles vão fazer essa atividade? Eles vão fazer parte de outro grupo ou não? Então, isso já ajuda vocês para que não tenha nenhum imprevisto na hora da aula, tá? Então, aqui uma visão geral do que vocês estão utilizando para responder e acompanhar essa aula. Logo abaixo eu consigo saber a velocidade de acesso à internet que vocês têm. Então, download aí, ó, quase cerca de 40% aí, entre 20 e 50 MB, que é uma velocidade considerada boa. Tem 3 de vocês que têm entre 50 e 100 MB, que é uma velocidade boa também. E aí alguns de vocês entre 10 e 20, que também é uma velocidade boa. Só que a gente não tem ninguém, por exemplo, com até 2 MB. Então, isso é algo que, se a gente fosse pensar 2 anos atrás, era mais comum. Então, a gente já consegue saber que a grande parte de vocês tem uma internet que é compatível, muitas vezes, com transmissão de áudio e transmissão de vídeo. Porém, eu poderia ter uma situação totalmente diferente. Eu poderia ter uma situação onde esses 40 aqui poderiam ser alunos com velocidade até 2 MB. E aí, nesse caso, a gente teria que pensar em como que a gente ia dar aula para essa turma, se a gente poderia ter um imprevisto de um aluno, por exemplo, a grande parte da turma, não conseguir assistir um vídeo que a gente compartilha, ou não conseguir ver. Muitas vezes, vou pegar como exemplo uma aula de educação física, por exemplo, talvez nós, como professor de educação física, vamos ligar a câmera e vamos fazer uma atividade física, um exercício, e os alunos têm que fazer isso em casa também. Mas se a internet de grande parte da turma não é boa, não adianta eu preparar o ambiente, fazer uma gravação e mandar para eles ir acompanhando, porque para grande parte da turma isso vai travar. Então, assim, a gente consegue também ter uma visão geral de qual que é o perfil que a turma tem para acessar e para utilizar a internet.
Pessoal, até aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês conseguiram entender como a gente pode vincular, por exemplo, um teste de velocidade com um formulário e aí a gente começa a pensar a nossa aula? Pessoal, além da Noeli, mais alguém aí conseguiu entender como a gente pode fazer para juntar essas duas ferramentas? Beleza, pessoal. Então, continuando aí, tá? Quando a gente fala dessa questão das nossas aulas, vocês viram ali que eu tenho alguns tópicos para conversar com vocês. Quando a gente conversa nessa questão de aulas online e segurança, a gente acabou de falar de senhas, tá? Eu não sei se vocês lembram, quando a gente trabalha com uma ferramenta como o Jitsi Meet, deixa eu mandar o link para vocês que vocês vão lembrar dele, que é essa ferramenta que eu estou mandando ali no chat para vocês. Por que eu estou falando dele, tá? Porque no Jitsi Meet a gente lembra que a gente pode criar uma reunião da forma mais simples possível, tá? Eu posso digitar aqui, por exemplo, a Malk e iniciar uma reunião. Aí eu posso definir meu nome e aí eu posso começar uma reunião. Porém, o que acontece? Se todos vocês acessar o site jitsi.meet, que eu acabei de passar para vocês, e digitar que o nome da reunião é Amalk, vocês vão entrar nessa reunião e vocês, mesmo sem ter senha, sem fazer parte da turma, vão poder acessar essa reunião. Por que eu estou falando isso para vocês, tá? Porque muitas vezes a gente faz uma reunião ou uma atividade com os alunos e a gente quer que somente aquele grupo de alunos acesse. E aí, muitas vezes, o que acontece? Aquela mensagem que vai no grupo do WhatsApp acaba se espalhando para outros grupos. E aí a gente percebe que vai ter aluno de tudo quanto é turma participando. Então, uma forma que a gente tem para ajudar e para prevenir isso, no caso do Jitsi Meet, por exemplo, é vindo aqui embaixo, nas informações da reunião. Então, aqui a gente tem todas as informações da reunião. E aí a gente tem a opção para, vindo aqui em configurações, para adicionar a senha. Espera que ele atualizou, ele trocou aqui. Só um minuto, pessoal, que ele trocou o local que aparecia senha. Pessoal, aqui embaixo, em opções de segurança, tá? Clicando em opções de segurança, a gente pode, por exemplo, adicionar uma senha. E aí o que vai acontecer? Por mais que, por exemplo, alguém começar a compartilhar esse link com outras turmas, somente quem tem a senha pode saber. Então, por exemplo, a gente pode iniciar uma aula, e a partir do momento que a gente iniciar a aula, a gente pode, por exemplo, colocar uma senha na reunião e avisar na própria aula. Pessoal, a partir de agora, para a gente acessar, usem essa senha. Quem já está na aula, se tiver problema de conexão para acessar de novo, sabe a senha. E os outros, quando vão acessar, vão chegar nessa situação aqui. Então, essa aqui é uma dica para vocês, tá? Caso vocês estão fazendo uma reunião, a forma mais segura é fazer uma reunião e convidar as pessoas pelo e-mail, para que a gente não tenha imprevisto de pessoas que não fazem parte da reunião, participando da reunião e talvez tendo acesso a algumas informações que muitas vezes não eram para as pessoas saberem. Então, essa é uma situação que vocês podem utilizar também, que é a questão de segurança. Então, caso vocês vão usar o Jitsi, dá para configurar uma senha. Caso vocês vão usar o Hangout, no caso o Meet, vocês podem configurar o Meet para convidar as pessoas pelo e-mail. E aí, a partir disso, somente quem tem o e-mail pode acessar a reunião. Então, aqui eu vou fechar essa reunião.
E aí a Geriane fez uma pergunta. Um link de Meet tem validade de quanto tempo? Geriane, referente aos links do Meet, tá? Eu sempre criei os links do Meet e compartilhei com os alunos. Eles nunca comentaram do link não ter mais validade, não está mais funcionando, tá? Então, enquanto aquela reunião, enquanto a gente tem a reunião, aquele link está ativo. Eu vou deixar anotado aqui, eu já busco isso para ti, caso tiver alguma questão de tempo. Mas até onde eu sei, todas as reuniões que a gente fez, que eu lembro, no caso, todas as reuniões que a gente fez, a gente disponibilizou o link, mesmo depois de um tempo, as pessoas conseguiam acessar também. Tá? Então, porque geralmente a gente vai criar o link e a gente vai deixar, por exemplo, ele visível, vamos supor, para daqui 15 dias, uma semana e meia. Então, nessa questão não é um tempo tão extenso, tá? Agora, se ele vai, por exemplo, se a gente pode deixar durante 4 meses disponível para acesso, eu não sei te dizer se ele vai ficar ativo ou não. Quando a gente faz acaso, tipo, a cada mês, mês e meio e tal, não tem problema nenhum. Agora, quando é um tempo mais longo, eu não consigo garantir para ti. Porque quando a gente cria uma reunião, a gente pode acessar pelo próprio calendário do Google, que é o que eu estou fazendo aqui, e aí a gente pode, por exemplo, escolher uma data, criar um evento e aí adicionar uma videoconferência. E aí ele vai ter esse link aqui para acessar. E aí as pessoas até aquela videoconferência vão poder acessar pelo link. Então a gente sempre fez desse jeito, nunca teve problema de, por exemplo, disponibilizar. O link não está mais disponível. Isso nunca aconteceu. Geriane, conseguiu entender minha resposta? Beleza. Para ti já aconteceu alguma situação, talvez, de mandar um link ou ter um link e, de repente, aquele link não está mais disponível, ou ter que criar uma reunião nova? Mas é exatamente isso, tá? Mesmo após alguns dias, o link da reunião ele tem como se fosse uma garantia que é somente daquela reunião, então ele não vai ser de outra reunião, então ele fica ativo durante o tempo que o pessoal for acessar e até um tempo depois da reunião também dá para vocês conseguirem acessar também. E aí, pessoal, agora a gente vai conversar mais um pouco sobre alguns itens aí, a gente tem mais uns 12 minutos, que auxiliam vocês, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui? Percebam o que acontece quando eu acessei, deixa eu compartilhar minha tela. Pessoal, então compartilhando minha tela com vocês. Olha o que acontece quando eu acessei o site Minha Conexão. Por mais que ele fez o acesso à conexão, ele começou a mostrar um monte de anúncios. E por que eu estou falando desses anúncios? Tá? Isso que a gente chama de cookies. Esses cookies são dados de navegação que vocês têm quando vocês acessam o site. Tá? Então, isso é algo que está sendo mais comum agora, de ter esse controle e acesso aos cookies. Tá? Eu vou acessar um site qualquer aqui, para verificar, alguns sites já estão sempre pedindo esse tipo de informação. Então, o que está acontecendo aqui, ó. Por exemplo, no site do UOL, acessei o site do UOL, apareceu uma mensagem lá embaixo. Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa política de privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições. Percebam que vocês não têm uma opção de falar que não. Então, automaticamente, se vocês continuar navegando, vocês estão concordando. Só que o que são esses cookies, tá? Esses cookies são o que em algumas páginas da internet acabam virando anúncio. Como essa questão da Claro, essa questão da Cria, essa questão da Sky, da Fiat e assim por diante. Então, quando aparece esse tipo de informação para vocês, talvez na hora que vocês vão fazer uma live, aqui eu acessei alguns sites e não zerei o meu histórico, nem zerei os cookies, para vocês verem que vai aparecer esse tipo de informação. Então, quando vocês vão fazer esse tipo de uma live ou algo do gênero, uma questão de segurança que vocês podem ter também é limpar o histórico de navegação do navegador que vocês estão utilizando. Por exemplo, vou abrir aqui o navegador Firefox.
Então, abrindo aqui o Mozilla Firefox, um minuto. O que eu posso fazer? Eu posso limpar o histórico. Então, percebam aqui que tem um monte de informação aqui no Mozilla Firefox que eu utilizei. E aí, o que acontece? Vocês geralmente têm dois e-mails. Tem um e-mail de vocês, que vocês usam para fazer cadastro, compra e assim por diante, e tem um e-mail que vocês usam na escola. O cuidado que vocês têm é de não misturar as coisas, tá? Porque senão, no momento de uma live, as coisas também vão ficar misturadas. Mas caso vocês queiram assim, eu quero limpar o meu histórico antes de começar a live, por exemplo, vocês podem pressionar o atalho no teclado, tá? Localizem nos teclados de vocês a tecla Ctrl, a tecla Shift e a tecla Delete. Vocês vão pressionar as três teclas juntas. Ele vai abrir para vocês uma janela parecida com essa, e aí ele tem as informações para fazer a limpeza, inclusive os cookies, além de outros dados de acesso. Tá? Então, quando vocês fazem essa limpeza, vocês garantem que, quando vocês vão acessar um site, como por exemplo aí, o teste de velocidade, tá? Então eu já consigo ter o acesso, porém, como eu acessei por outro navegador, ela continua ativa para mim utilizar. Só que todo o meu histórico não está mais disponível aqui para acessar. Então essa ferramenta que vocês podem utilizar, ela auxilia vocês, porque vocês acabam limpando o histórico de vocês, e quando vocês vão fazer uma busca na internet ou algo do gênero, em caso vocês estejam em aula, não aparece tudo que vocês acessaram em outros dias, no final de semana, e assim por diante, não aparece nas lives também. Então essa é uma garantia que vocês podem utilizar aí, sem problema nenhum. Fechando aqui a minha tela. Eu não vou limpar o histórico do navegador do Google Chrome, porque daí eu vou acabar caindo fora aqui da nossa reunião, que não é a intenção agora. Mas se eu limpar o histórico do Google Chrome aqui, como eu já limpei do Firefox, ele não vai mais ter esses anúncios aparecendo. E aí, outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês, que a gente utiliza que eu já utilizei com alunos, deixa eu localizar ela aqui para vocês, é o Interland. Pessoal, essa ferramenta, o Interland, deixa eu mandar no chat para vocês. Pessoal, esse Interland é uma ferramenta do Google, tá? É uma forma gamificada de ensinar para as pessoas o que é a internet, o que são esses dados pessoais que a gente acaba usando na internet. Então, nesse caso aí, ele comenta, é uma forma gamificada de explicar, que a pessoa tem que cuidar dos dados pessoais, que ela tem que verificar qual conta ela está usando para acessar, não acessar conta de banco com e-mail de empresa, por exemplo, e vice-versa, tá? Então, eu vou usar algo que eu vou ter que trabalhar na escola, eu vou fazer com o meu e-mail pessoal. Ou, por exemplo, tem um relatório da escola, eu vou salvar no meu e-mail pessoal. A ideia não é essa. O que vocês devem fazer sempre é, se você tem um e-mail corporativo da escola, tudo que acontece na escola tem que estar naquele e-mail, e não em outros e-mails pessoais. Então, nesse site, nesse Interland que eu mandei para vocês, é uma ferramenta bem simples, tá? Na verdade, é uma forma gamificada de explicar para as pessoas como é o mundo da internet. E aí ele comenta algumas coisas para o pessoal tomar cuidado. Então, essa é uma ferramenta que a gente pode usar com adultos, a gente pode usar com jovens, a gente pode usar também até com algumas crianças, que elas vão conseguir entender depois de fazer esse jogo, de completar o jogo, o que ela deve cuidar quando ela acessa a internet. Então, essa é uma ferramenta a mais que eu queria mostrar para vocês. É uma forma mais divertida de explicar os cuidados que a gente tem que ter na internet. E aí, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu vou buscar e vou passar aqui para vocês, é esse vídeo do YouTube, tá? Pessoal, esse vídeo do YouTube que eu acabei de mandar para vocês, ele é um vídeo que comenta sobre a postura no momento das lives, tá? Seja professor ou também para o aluno, tá? Então, como a gente está no momento de aula online, tá? Só para nós finalizar a nossa fala agora de hoje à tarde, a gente tem alguns imprevistos que são desde a parte de tecnologia, a parte de segurança, mas também tem a parte de saúde, seja nossa como professor ou seja do aluno. Então, muitas vezes o computador está no colo, muitas vezes o notebook está no colo, em cima do sofá, em cima da cama, em cima da mesa da cozinha. Não tem muitas vezes, a gente muitas vezes não vai ter um escritório em si para trabalhar.
Mas muitas vezes, quando está em cima da mesa, que o lugar é plano para trabalhar, talvez a cadeira é muito baixa ou a cadeira é muito alta. Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter, porque nesse momento aí que a gente está vivendo, a gente está tendo que usar bastante isso. E aí eu vou pedir só para vocês assistir esse vídeo, que tem 4 minutos, e aí depois a gente finaliza a nossa live. Pessoal, só vou dar um play no vídeo, vou pedir para um de vocês mandar um ok se está sendo reproduzido o áudio também, tá? Em casa, as crianças, os adolescentes passam um bom, considerável tempo em frente ao computador, à televisão, né? Muitas vezes eles ficam como? Deitados ou sentados de qualquer jeito. Só que isso pode sim ser um perigo para a coluna, que agora parece que não dói nada, lá no futuro pode ter reflexo sim, viu? Então fique atento à reportagem, porque nós temos dicas para melhorar a postura de crianças, adolescentes e até adultos, por que não? Durante o ano letivo, uma das maiores preocupações é o peso da mochila. Crianças e adolescentes que sentem nas costas a quantidade de material para carregar. Agora, com os estudos em casa, ela está ali de lado. Mas tantas horas à frente do computador, tem outro cuidado, a postura. E aí olha a preocupação com a coluna de novo. A preocupação deve ser imensa, né? A gente deve cuidar com os pequenos, bem como os adultos também, mas principalmente nessa época de pandemia, onde a gente tem os homeschooling, né? Os home office, as crianças estão sentindo na pele, literalmente, né? O quanto elas ficam horas agora durante os estudos em casa, em frente ao computador. Então a gente precisa sim se preocupar com a questão da postura deles, a adaptação do posto de estudo deles. Muitas vezes qual é a mãe que não disse, né, hoje, meu filho, arruma essa postura. Quantas vezes a gente fala isso por dia, né? Então a gente precisa se preocupar. Não basta colocá-lo apenas para ele estudar, e sim melhorar esse local de trabalho dele. A Gabriela tem 2 filhos e com o de 6 anos já são aulas online. Em casa, ela disse que observa e toma algumas medidas para ajudar a postura e evitar algum mau jeito ou mesmo dores. Cada vez mais na frente dos computadores. E nesse período, cuidar da postura é fundamental. O que eu procuro fazer aqui em casa é sempre estar ajustando tanto a cadeira quanto o monitor, né, na hora das atividades escolares das crianças, de forma que a postura deles fique da melhor forma possível, né, mais correta possível. Então a gente sempre tem que ficar atento. Eu também procuro fazer alongamentos durante o dia. Eu tenho a ajuda de um profissional que me manda séries de exercícios, né, onde eu posso estar realizando dentro da minha casa e também com as crianças, que tem ajudado bastante. E esse alongamento faz parte de uma série de ações que podem colaborar para o bem-estar da coluna das crianças e adolescentes. Mas você sabe certinho como fazer? A AD é ergonomista e tem dicas bem fáceis de aplicar. A nossa coluna é formada por 25 vértebras e os discos, entre elas, dão a sustentação e amortecem o impacto. Por isso, na hora de sentar, é colocar todo o quadril na cadeira. À frente do computador, manter um apoio para os punhos, braços semiflexionados e os pés, se preciso, com algum banquinho para mais conforto. Um travesseiro pode ajudar a colocar atrás na coluna. E a distância do computador entre a pessoa também é importante. Use como base os braços esticados. E, claro, alongar e descansar a vista. O legal é início, os pais fazerem um alongamento junto, ou quem estiver responsável, muitas vezes os pais estão trabalhando, né, está voltando gradativamente aí, mas colocar essas crianças para fazer um alongamento inicial, as aulas de educação física é legal, são legais no meio, né, para quebrar aquele período que as crianças ficam à tarde, ou a manhã toda, então entra as aulas de educação física também para quebrar esse gelo. A gente usa muito o termo 50-10, 50 minutos a criança está sentada, ela precisa 10 minutos se levantar e fazer uma pequena pausa, nem que seja no próprio posto ali de estudo, ela faz uma pequena pausa, fica em pé,
né, escreva um pouquinho em pé, para que ela, mas isso os pais precisam estar acompanhando, porque as crianças muitas vezes não têm esse feeling, né, essa percepção. Sem frescuras, mas garantir um ambiente confortável é ajuda essencial para um futuro menos desgastante também para a coluna. E indicar aos pais que, por acaso, em home office, para juntos fazerem um alongamento. Em família, fica ainda mais agradável. Pessoal, então compartilhei com vocês aí. Então esse vídeo foi mais para nós finalizar esse nosso cuidado que a gente tem que ter para não gerar nenhum imprevisto. Imprevisto pode ser na parte de segurança, pode ser na parte digital, mas pode ser algo que com o tempo a gente não toma cuidado e pode ser algo também relacionado à saúde. Por isso que eu passei esse vídeo para vocês também. Tem um outro link que eu acabei de mandar para vocês no chat, é uma animação que comenta também sobre essa parte da ergonomia, que aí não é uma reportagem, é uma animação bem tranquila também, caso vocês tenham um tempo futuro aí para assistir, fica um bônus aí para vocês. Pessoal, então eu queria agradecer a presença de vocês, a participação de vocês na aula, agradecer ao pessoal que mandou as dúvidas, o pessoal que interagiu durante a aula, mandou perguntas e assim por diante. A ideia desse nosso Tira Dúvida é essa, é que a gente auxilie vocês, tire as dúvidas de vocês e a gente vá conversando sobre o uso dessas ferramentas e desses itens que a gente está conversando nas lives. Então a gente vai ter outras lives que a gente vai conversar novamente. Então eu desejo a todos vocês uma ótima semana. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato conosco. A gente fica à disposição de vocês. Uma boa semana a todos e até a nossa próxima live.